Essa maneira que o Corinthians tem para contratar, que eu expliquei para vocês e o Augusto confirmou horas depois, minutos depois, horas depois não, minutos depois, explica-se. Quando eu escrevo na minha coluna, eu gosto de usar esse termo, explica-se. O Corinthians leva uma lista de reforços para o Mano e para o executivo de futebol. Quando isso não acontecer, o Mano vai pedir um reforço para o Corinthians, vai falar, eu preciso de um zagueiro. Aí o que a diretoria vai fazer? Eu expliquei ontem. A diretoria vai lá no Scout, vai lá no Cifute, no departamento de tecnologia, que vai ser comandado, né, muito por aquele rapaz que estava na Espanha, esqueci o nome dele agora, enfim, eu esqueci o nome dele, e o Corinthians, por exemplo, vai chegar pro Mano e vai fazer, você quer um zagueiro? Mano, o nosso Scout separou esses 5 melhores aqui para você, em questão de números, tá, gente? Eu não estou falando que isso vai dar certo ou vai dar errado. Não estou nem dando minha opinião, estou informando, tá? O Joaquim, por exemplo, quando o assunto é zagueiro, o Joaquim está nessa lista. Gente, olha só o que é uma informação honesta, sabe? A gente paga pela honestidade, né? Sem sensacionalismo nenhum. O que eu estou dizendo é, o Joaquim está na lista de zagueiros que o Cifute, junto com a nova diretoria, separou entre os zagueiros. Entre os laterais esquerdos, tem Santiago Montiel, Matias Vinha, enfim, e tem mais 3 lá. Tem mais 3, 4, tem alguns que foram separados. E claro que tem, né, primeiro, segundo, né, a se tentar. Então, o Joaquim, ele está nessa lista. Não quer dizer que o Corinthians vai contratá-lo, entendeu? Não quer dizer que o Corinthians vai trazer o zagueiro do Santos, mas pode trazer, porque ele faz parte da lista de reforços, tá bom? Mas é isso, o Joaquim ele faz parte aí de uma lista de zagueiros que o Corinthians avaliou bem, tá? Que pode ser uma opção, sim, pro técnico Mano Menezes, enfim, se ele quiser que o Corinthians avance. Tá? Aproveitando que eu já estou falando do Joaquim, quando envolve Santos e Corinthians, vocês lembram que nesse ano passado, eu trouxe em primeira mão que o Corinthians ia emprestar o Luan para o Santos praticamente de graça, né? Até o GE me deu o crédito disso, tá? Eu conversei com uma fonte hoje no Santos sobre o Soteldo. Eu fiz a seguinte pergunta: sei que, né, você confia em mim, queria ver contigo se avançou algo de Soteldo no Corinthians e se avançou a troca Lucas Braga pelo Ivan. A resposta foi: estamos em período de transição no clube. Não há como definir, tá? Existem muitas propostas e planos que serão em breve avaliados após a análise dessas comissões. Soteldo, aí eu perguntei, Soteldo vocês liberariam de graça? Mesmo, né, igual estão falando? Aí a resposta foi, nunca. Tem até um kkk aqui. No Corinthians, a informação que eu recebi, que o Corinthians havia recebido né, uma informação na negociação que foi lá na Argentina, entre os representantes do Soteldo e Augusto Melo e o investidor que viajou junto, o investidor que só eu falei até agora, que mora em Porto Alegre, só eu falei, o pessoal vai fazer matéria daqui a pouco, esquece, isso aí ninguém vai falar nada que eu falei isso. Esse investidor viajou junto com o Augusto para a Argentina e para o Uruguai, mas na Argentina se reuniu com o Soteldo, tá? Desculpa, com o representante do Soteldo, e lá foi falado que o Soteldo poderia vir ao jogar no Corinthians por um baixo custo. Usaram até a palavra de graça. Eu, na hora, questionei a diretoria do Corinthians, falei, mas como de graça se o Santos ainda deve 3 parcelas, tá? Eles falaram, a gente ainda está vendo isso. Uma coisa a gente já sabe, tá? Para o Corinthians contratar o Soteldo, o Corinthians vai ter que dar alguma coisa, velho. Entendeu? Eu não sei se facilita uma troca de Ivan por outro jogador. Eu não sei se libera um jogador pelo Soteldo. Ou, no mínimo, assumir as dívidas, que é pagar alguma coisa, não é de graça. Porque se o Corinthians assume as dívidas do Santos e deve ter prestação para pagar já agora em 2024, não é de graça. Entendeu? Já diria o ditado, né, meu amigo? De graça nem injeção na testa, né? Então,
a questão do Corinthians assumir as dívidas, eu trouxe isso para vocês já quando eu revelei essa informação do Soteldo. Quando foi que eu revelei isso? Foi no final de semana, né, passado. Então, gente, existe a chance do Soteldo ser negociado com o Corinthians, porque o Santos quer se desfazer de muitos jogadores, porque a gente sabe que a receita do Santos vai ser menor. O Santos já antecipou a receita do Campeonato Paulista, e o Santos, fora o Campeonato Paulista, só disputa o Campeonato Brasileiro da Série B, não tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, não tem nada o Santos. E sem falar que na Vila Belmiro, meu amigo, a média de público é 7 mil, 8 mil, entendeu? Então, a situação do Santos é muito complicada. Tanto que o Santos quer vender o seu goleiro e quer vender o seu centroavante, o Marcos Leonardo. E o Santos acredita que vai vender o Marcos Leonardo por uma grana pesada, que é um valor de SAF. O Marcelo Teixeira falou isso para o PVC hoje, numa entrevista. Um jogador, né, que acredito seja o Marcos Leonardo. Então, gente, não dá para cravar o Soteldo ainda, tá? O que dá para dizer é a verdade, que tem uma negociação e que aí os clubes vão se acertar, se vão se acertar, por quanto libera, como libera, se vai ter troca, se vai ter grana, tá? Se vai só assumir as dívidas e pagar o salário, porque também para o Santos é interessante, cara, eu tenho essa informação, o Soteldo ganha 600 mil por mês no Santos. Vocês têm noção disso? 600 mil por mês. Então, para o Santos, se eles pagarem só se o Corinthians pagar o salário 100% do Soteldo, e já é um alívio para o Santos, porque a gente tem que fazer a conta no ano, né? Aliás, ele tem contrato mais longo, não é no ano, acho que tem 2 ou 3 anos de contrato. Sobre o Ranieri, o jogador que pertence ao Cuiabá. A negociação está muito avançada, tá? Superando até a troca com o Flamengo, que era a negociação até então mais avançada no Corinthians. E quando eu falo avançada, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que está fechada. Tá? O avançada, para mim, está antes do encaminhada. Não estou nem usando encaminhada. Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera era a negociação mais avançada. O Corinthians, né, avançou bastante de ontem para hoje no Ranieri, volante do Cuiabá, um volante já de 26 anos, né? É um atleta que a gente sabe que tem uma característica que o Corinthians precisa muito no seu elenco, que é um marcador, daqueles pegador que dá carrinho, tá? Eu gosto. Eu gosto da ideia aí do Ranieri, tá bom? E eu gosto mais, eu até falei isso no Blend, eu gosto mais do Ranieri chegando do que do Maico ficando. Eu não ficaria com o Maico. Para mim, se o Corinthians conseguir fechar no final Thiago Maia, Ranieri, e se vier esse Eric, para mim tá top. Eu desconfio do Thiago Mendes, que é uma negociação que o Corinthians já conversou com o Pitombeira, que é o agente dele. Então, falando das volâncias aí, né? Eu desconfio do Thiago Mendes, ele tem 31 anos, vai fazer 32 em março. Cara, esse cara pode voltar, ele pode voltar sendo um Michael, ou pode voltar sendo um cão de guarda da zaga, entendeu? Como era o Ralf, tá? Mas eu desconfio. Não sei vocês, cara. Eu temo por esse tipo de contratação. O Michael nos surpreendeu de forma negativa demais, velho. É ou não é verdade? A questão do Michael. Então, eu sinceramente não traria o Thiago Mendes. Se o Corinthians fechar, vai fechar Thiago Mendes, Thiago Maia, Ranieri e Michael. Essa é a ideia do Corinthians. Tá? A ideia do Corinthians é renovar com o Michael, tá? Usando a cláusula de guerra, que eu já falei, ou então um novo empréstimo. A ideia do Corinthians é fechar com o Ranieri pagando 10 milhões de reais. Semana que vem isso deve avançar mais ainda. E o Thiago Mendes e o Thiago Maia ficariam 4, né? 4 volantes, né?
porque o Corinthians vai negociar o Fausto e o Moscardo vai ser vendido. Vai por mim. Depois vocês me cobram. E aí ficaria, por exemplo, esses 4 volantes. Claro, gente, que tudo que eu estou falando não é nada concreto, não é nada que dê para cravar, tá? São as possibilidades. São as possibilidades. Eu acredito que o Moscardo vai ser vendido. Não é informação, por enquanto. É uma opinião. Uma opinião baseada em tudo que eu sei, que eu me informo. Tá certo? Então, eu acho que o Moscardo vai ser vendido por 25 milhões de euros. Eu acho que o Maicon, sim, o Maicon ainda não dá para a gente ter certeza de nada, mas a vontade é que ele permaneça. O Mano falou que ele é prioridade. E o Corinthians está negociando com o Ranieri, tá? Tá bem avançado. E o Corinthians está negociando com o Thiago Maia e com o Thiago Mendes. Então, poderia fechar aí os volantes, né, do Corinthians para 2024. Claro que pode pintar outros e o Thiago Maia não fechar, ou o Thiago Mendes não fechar. E do Veríssimo, tá? Do Veríssimo, a informação que eu tenho é que o Corinthians avançou muito com o Benfica, porque o Corinthians está cedendo o pedido do Benfica, tá? Se o Corinthians pagar 8 milhões de euros, ele bem fica no Corinthians, entendeu? Se o Corinthians pagar ao Benfica 8 milhões de euros, ele bem fica no Corinthians. Porque o Corinthians veio com 6, não aceitaram. 7, não aceitaram. 8, aceitaram, né? É o que, né? A gente sabe que o negócio está avançado para fechar nesses valores. Eu não vou cravar, não. E os 10 milhões de euros iniciais, eles baixaram para 8. Um belo de um desconto. Um belo de um desconto, tá? Então, o Lucas Veríssimo é uma negociação que está avançada. Bruno Mendes saiu, graças a Deus. Para mim, o Bruno Mendes já está acertado com pré-contrato desde o meio do ano. Não tenho dúvidas disso. E a diretoria, como é amiga dos jogadores, passou um pano para ele, para não ficar ruim dele entrar em campo acertado com outro clube. Ele tinha proposta do Inter, do Grêmio, do Atlético Mineiro e do Flamengo. E os empresários ainda arrumaram umas propostas de fora. Então, para mim, um desses clubes aí, do Brasil, ou esse de fora, que eu não sei qual é, ele já deve ter assinado um pré-contrato e não ia ficar no Corinthians de jeito nenhum. E aí passaram um pano para não ficar ruim para esse gringo aí, que também não é nada demais, tá? O lance mais importante e mais marcante do Bruno Mendes na temporada foi esse aqui, ó.